Cruzando as Conversas. Oferecimento Galeazzi Sul. Há 40 anos a evolução dos metais. Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros. Defendendo quem protege você. Boa noite, eu sou Guilherme Macalossi e começa aqui na RDC TV mais uma edição do Cruzando as Conversas. O nosso programa começando agora em novo horário, pouquinho depois, a partir das 10h15, logo após o Dois Toques, os debates sobre os temas do momento, os assuntos que impactam na nossa sociedade, sempre pelos canais 24 e 524 da NET e também pelas redes sociais, @RDCTV Digital. Agradecer a todos que se manifestaram ontem, infelizmente não deu para ler a quantidade de comentários em relação ao tema do feminicídio. Eu recomendo que vocês busquem sempre na página da RDC TV e também no nosso canal no YouTube as edições anteriores do programa, para você assistir a hora que bem entender. O nosso programa é um oferecimento de Galeazzi Sul. Há 40 anos a evolução dos metais. E também da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros. Defendendo quem protege você. Antes de entrar na pauta do dia e apresentar os meus convidados, eu vou falar rapidamente sobre as mudanças que nós tivemos hoje no Ministério de Jair Bolsonaro. O presidente da República anunciou que o Onyx Lorenzoni, até então integrante da Casa Civil e titular da pasta, seria transferido para uma outra função, desempenhando o papel de ministro da Cidadania. Ele entra no lugar de Osmar Terra, que agora voltará para a Câmara dos Deputados. No lugar de Onyx Lorenzoni entra o general Braga Neto, da Ativa. Sobre isso, duas considerações que devem ser feitas. A primeira é mais um militar que se junta ao governo Bolsonaro. E como eu disse, é um militar da Ativa. Eu tenho uma preocupação em relação a isso. Talvez o público considere que eu esteja sendo um pouco dramático, mas o fato é que o Exército, as Forças Armadas, após a ditadura militar, assumiram um papel constitucional. A sua função principal é defender a ordem e o Estado de Direito no país. A entrada de tantos integrantes das Forças Armadas dentro de um governo pode gerar um risco de politização destas Forças Armadas. Pode ser que não aconteça, e é provável que não aconteça. Mas não devemos nunca assumir esse risco. E está se chegando a um limite, no qual o Exército parece estar, de alguma maneira, exercendo o papel de babá em relação ao atual governo. Quanto a Onyx Lorenzoni, a posição dele já era de enfraquecimento desde a metade do ano passado, quando as funções de articulação política foram tiradas da Casa Civil e entregues para a Secretaria-Geral de Governo. Consultei algumas das minhas fontes, negaram que Onyx Lorenzoni sairia do Ministério e, no fim das contas, ele acabou saindo, sendo transferido, então, para uma outra pasta. Fica como uma espécie de saída honrosa, porque o que se cogitou era, inclusive, a hipótese de ele ser demitido, sair do governo e voltar diretamente para a Câmara dos Deputados, para o qual ele foi eleito, inclusive, na última eleição, com uma votação expressiva, diga-se de passagem. Por sua vez, Osmar Terra viveu um momento de crispação com o governo Bolsonaro em virtude de contrato que foi firmado pelo Ministério da Cidadania e que havia sido condenado por auditoria feita pelo Tribunal de Contas. O presidente exigiu explicação, a relação possivelmente passou por um desgaste e a Osmar Terra foi oferecida como saída um cargo na estrutura diplomática do governo. Mas ele não aceitou, talvez, porque isso colocasse em risco o seu mandato, que ele teria de abrir mão, e até mesmo a eventual candidatura ao governo do Estado do Rio Grande do Sul ou outro cargo que pudesse exercer. Então, ficamos nessa situação. Osmar Terra volta para a Câmara dos Deputados, Onyx Lorenzoni se torna ministro da Cidadania e novo militar no governo agora, o Braga Neto. Curioso é que o Braga Neto
foi o responsável pela intervenção militar no Rio de Janeiro. Intervenção essa que foi muito criticada pelo presidente Jair Bolsonaro. Muito bem, senhores, vamos falar de educação. Educação que vive uma crise, né? O ministro Weintraub, alguns chamam de trouble, né? Pelos problemas que causa a si mesmo e causa ao Ministério da Educação, está enredrado aí com o Enem, que tinha, né, quando foi executado, sido elogiado, mas depois se revelou um pardieiro, com problemas nas notas que estão sendo revistas e outros inúmeros fatos polêmicos que foram se somando, declarações, uma excessiva militância ideológica. E nós sabemos, os indicadores brasileiros na área educacional patinam e vão de mal a pior. No PISA, que é um dos principais exames internacionais, ocupamos a rabeira. E não há tempo a perder, é preciso buscar avanço nessa área. Quais são os vetores de desenvolvimento e o que é possível fazer com a estrutura atual do MEC para que a gente possa ter indicadores melhores, se não no curto prazo, pelo menos no médio. Para falar sobre esse assunto, eu convidei o professor Edson Pinhaton de Freitas, que é professor PhD em Engenharia e Ciência da Computação, integrante do movimento ProLivres. Meu caro professor Edson, bem-vindo pela primeira vez aqui no Cruzando as Conversas. Boa noite. Boa noite, muito grato pelo convite. E também quem está aqui, voltando ao programa depois de algum tempo, é o Carlos Klein, que é consultor, empreendedor e sócio da Venture Aceleradora. Carlos, bem-vindo, boa noite. Boa noite, muito obrigado pelo convite para retornar aqui no programa. Muito bem, eu quero dizer que eu também convidei um terceiro integrante para participar da mesa. Eu não vou dar o nome, porque eu acho que é uma questão de preservação do convidado, mas eu tenho que comentar qual foi a justificativa que este convidado deu para não vir ao programa. O professor em questão se sentiu desconfortável pela exposição, já que ele entrou numa universidade pública, está num período ainda de análise e de possibilidade de não ser efetivado, e temendo perseguição ideológica, teve que recusar o convite. Então, eu lamento por isso, lamento por não ter este professor aqui comigo, respeito e entendo a justificativa, mas quero dizer que espero que chegue logo o dia em que todos os professores, sejam aqueles efetivados ou não, sejam aqueles que trabalham na iniciativa privada ou no setor público, possam participar de uma roda de análises sem medo de serem punidos por suas opiniões. Isso mostra o clima da educação brasileira atual. Professor Edson, gostaria da sua avaliação no momento da educação brasileira hoje. Vamos lá. Bem, realmente nós estamos num momento bastante complicado. O ministro ele vem tentando, né, fazer alguns movimentos em prol da melhoria da educação, mas efetivamente o que acontece é que a educação ela foi degradada ao longo desses últimos pelo menos 16 anos. Então, o que nós vimos foi o quê? Foi um desmonte total, né, da educação. Então, efetivamente, o que a gente tem agora é um elefante difícil de se mover, né? Então, o que eu acho? O ministro ele tem boas intenções, entretanto, como você bem mencionou, ele acaba perdendo muito tempo com essa briga ideológica, que ela tem o seu papel, efetivamente, deve se mostrar o que a esquerda acabou fazendo com a nossa educação brasileira, que foi efetivamente um desastre, né? Mas a gente não pode ficar só nisso, né? Então é preciso entregar, né? Então o que acontece é que ele acaba gastando muita energia nesse embate ideológico e acaba perdendo a oportunidade de efetivamente tomar ações que possam justamente endereçar os problemas graves que nós temos na educação, tanto educação básica quanto no ensino médio e no ensino superior. Ao meu ver, o nível básico da educação ele é o
que sofre assim terrivelmente sofreu, né, terrivelmente um desmonte assim enorme. Então, que precisaria de uma atenção muito forte do Ministério da Educação atualmente. E não vem acontecendo essa avaliação? Pelo que eu vejo, como eu disse, acaba se perdendo muito tempo na guerra ideológica e acaba se não entregando, né, ações efetivas para endereçar esses problemas. Por exemplo, quando o ministro da Educação veio a público e disse que nas universidades federais se plantava maconha, enfim, criou uma situação muito complicada com os reitores e com os professores que atuam. Né? O que eu vou te dizer a respeito disso? Há consumo de drogas na universidade? Bom, há consumo de drogas em todos os lugares. Exatamente. Né? Então, basta você passear pelos corredores, por exemplo, aqui da URGS ou qualquer outra universidade, que você vai sentir cheiro de maconha. Isso é fato. Né? Agora, dizer que há plantações... Bem, eu nunca vi. Tá? Pode haver lá um pezinho de maconha aqui ali, mas... Voltar a discussão para uma coisa desnecessária, né? E contraprodutiva, né? Que eu acho que tu estás trazendo. Eu queria fazer eu acho que tu trouxesse um contexto muito apropriado, né? E eu queria propor uma perspectiva adicional, né? Ela não se contrapõe a isso, mas é um raciocínio que eu acho que é mais estrutural do que conjuntural, vamos chamar assim, né? Considerando os últimos 16 anos como uma coisa conjuntural, que na verdade não é, né? Mas enfim, mas dá uma perspectiva mais histórica. A gente tem hoje na educação, claro, na maior parte da educação, porque já existem algumas transformações acontecendo, mas a gente tem um modelo de educação que ele é um modelo do final da Idade Média. Né? E o que é o modelo do final da Idade Média? A gente sai da obscuridade da Idade Média, né? A burguesia se dá conta que para progredir precisa educar os seus filhos, né? E aí eles se reúnem e dizem assim, bom, quem é que tem condições de ensinar alguma coisa? A única pessoa que é letrada na cidade é o padre. Sim. Né? Então a gente chama o padre e diz, olha, vamos usar o porão da igreja, a gente vai botar as crianças lá e tu vai ensinando eles. E a gente está nesse modelo de botar as pessoas juntas, né, numa sala de aula, que tem origens diferentes e projetos de vida diferentes, aprendendo a mesma coisa, há quantos anos? 300, 500 anos nesse modelo? Então, o que a gente fez desde lá? O modelo é arcaico. A gente aperfeiçoou o modelo de rateio de custo, que essa é a base do raciocínio, né? Porque eu não tenho dinheiro para pagar um tutor para o meu filho, então eu vou fazer um racha com os meus amigos e nós vamos botar numa sala de aula. A gente aperfeiçoou esse modelo. Não vamos botar mais todo mundo junto, vamos dividir por idade, que é mais ou menos um critério de maturidade. Né? Mas igual, tem gente que quer ser médico com quem gente quer ser engenheiro mecânico na mesma sala de aula e os requisitos são diferentes. Então a gente construiu um tremendo de um sistema baseado numa lógica que era a tecnologia disponível no momento. Só que hoje a gente vive numa era completamente diferente. A escassez de conhecimento que a gente tinha até o final dos anos 90, a dificuldade de acesso ao conhecimento, hoje é completamente diferente. Eu me lembro, no meu primeiro dia de aula, de mestrado, o meu professor entra na sala de aula com 2 livros iguais embaixo do braço. Ele tinha vindo dos Estados Unidos, na conferência da American Marketing Association, comprou 2 exemplares do mesmo livro, porque um era para ele e o outro era para nos emprestar para a gente tirar xerox, porque a gente não tinha acesso ao livro. A única maneira de ter acesso ao livro era alguém que tinha que ir nos Estados Unidos comprar e trazer o livro. E aí a gente deixava no xerox da faculdade para poder copiar o livro. Só que as escolas ainda estão nesse modelo, mas os livros estão... O conhecimento está disponível. Tem escolas que não tem xerox. Sim, mas tem umas escolas que não tem xerox porque não precisa mais, e tem umas que não tem xerox porque não tem dinheiro para ter xerox. A gente tem as duas realidades convivendo no mesmo momento. Então, eu acho que a gente tem a educação ainda está, e esses 16 anos, né, que a gente teve de esquerda tentando desmanchar o que tinha sido feito no momento que devia estar pensando no futuro, não estava pensando no futuro. Né? Eu acho que talvez esse seja um problema, que a gente perdeu a oportunidade de fazer a transformação da educação olhando para o futuro. Mas será que é só um problema desse governo de esquerda? Porque não, eu acho que o governo agora está perdendo a oportunidade de fazer isso, querendo destruir o que o outro fez, está olhando para trás e não está olhando para frente.
não está se dando conta. Inverter o polo, nós estamos discutindo como é que eu reformo o meu Ford modelo T. Cara, nós estamos andando de Tesla. Esquece o Ford modelo T, não é mais isso, é carro autônomo, é elétrico, não é mais motor a combustão, não é... Troca a ficha. Exatamente, eu acho que esse é o ponto crucial do debate, é olhar para frente. Então, o que está acontecendo? O pessoal está se ocupando muito com o que aconteceu, certo? Como eu disse, esse embate ideológico... é outro, é completamente diferente. Exatamente. Eu acho que esse embate ideológico ele é importante, num certo momento, sim, mostrar o desastre que foi, digamos assim, o desgoverno, né? Não posso chamar isso de governo, o desgoverno de esquerda durante esses 16 anos. Isso é importante, mas isso tem o seu momento, já deu. Agora vamos olhar para frente. Eu acho que essa colocação do Carlos foi excelente. É justamente o que a gente tem que fazer. Tem que olhar para frente. Então, o que a gente deve buscar? Aqueles modelos do passado? Não. Vamos olhar para as nações desenvolvidas. Vamos olhar lá para a Escandinávia. Modelos de educação que deram certo, que efetivamente têm entrega para a sociedade. E mesmo esses precisam ser questionados porque eles foram construídos em cima de uma tecnologia disponível na época que hoje não é mais o limitante. E uma realidade completamente diferente também. Não adianta, como se diz, né, colocar leis suecas, por exemplo, para funcionar na Somália. Né? Não tem como. Mas a gente pode se inspirar em uma série de metodologias, uma série de ações que foram feitas durante essa revolução na educação nesses países e ver como que a gente pode fazer algo semelhante aqui no Brasil. Vocês não concordam que existe uma centralização excessiva da educação brasileira? De tudo, né? No Brasil. Okay. Inclusive educação. No geral, inclusive educação. Mas como o nosso foco é educação, vamos centrar no problema da centralização da educação. Eu concordo. O MEC ele se transformou numa estrutura ditatorial. Sim. Ele determina políticas públicas para regiões que são completamente distintas. Por Exatamente. exemplo, a realidade do estudante em Porto Alegre é diferente da realidade do estudante lá no interior da Bahia. Mas, entretanto, as linhas são exatamente as mesmas. A realidade das pessoas, né, da comunidade em Porto Alegre, num bairro é diferente da comunidade num outro bairro. Né? De quem mora no Navegantes e de quem mora lá no Lami. Né? É diferente. Né? Os objetivos das pessoas, por que as pessoas escolheram morar no Lami, ou por que as pessoas escolheram morar no Navegantes, o que elas querem, o projeto de vida delas é completamente diferente. Acho que a gente precisa mudar o paradigma da educação, imaginando que hoje nós temos um acesso à tecnologia. A gente até pode discutir em que medida essa tecnologia está disponível para todo mundo. Né? Tem agora, eu até estava lendo uma escola na Espanha lá que proibiu que os alunos entrassem com o celular na sala de aula, e eu fiquei pensando em que medida isso era razoável ou não. Eu acho que isso faz sentido por um lado, mas também mostra uma inabilidade de lidar com a tecnologia. Né? Eu recentemente dei uma aula de pós-graduação, e o que eu fiz? Eu disse, peguem o celular e vamos usar o celular de vocês. Em vez de vocês ficarem olhando o celular para fazer outra coisa, né? Vamos usar o celular para aula. Pesquisem tal coisa, o que aconteceu, quem é que acha primeiro, faz isso aqui, faz uma pesquisa. Precisa usar a tecnologia, porque os alunos estão engajados, as pessoas usam o celular todo dia. Agora eu vou fazer o cara passar numa quarentena, vai ter que ficar 4 horas sem poder tocar no celular, porque eu não estou preparado como professor para lidar com essa tecnologia. Não, eu como professor preciso me preparar, preciso pensar, o cara usa o celular. Eu não vou competir com o celular, eu tenho que usar o celular como meu aliado. Né? Mas tem gente que não tem celular na sala de aula. Bom, ok, por isso que não pode ser a mesma regra para todo mundo, porque existem realidades diferentes e elas precisam ser consideradas. Então acho que a gente tem que refletir muito. Eu gosto de fazer exagerar um pouco na caracterização, assim, porque ela, seguindo essa linha de raciocínio da sala de aula, que a gente botou todo mundo no porão lá para o padre ensinar, e se a gente trouxer isso para a realidade de hoje, assim, na verdade, eu não preciso da sala de aula para ensinar hoje. Eu preciso da escola porque os pais precisam trabalhar e precisam deixar os filhos em algum lugar. Por isso que eu preciso da escola. Sim. Por isso que se defende tanto o modelo de escola integral também. Né? Mas a partir de uma determinada idade em que as crianças já podem ficar em casa sozinhas, hoje a gente tem uma dificuldade de que em alguns lugares as crianças não podem sair na rua sozinhas por causa da violência, mas se a gente não tivesse este problema, a gente teria uma perspectiva diferente. Eu não precisaria da escola
Né? Então, eu posso aumentar muito a capacidade de atendimento do sistema escolar hoje, né, se eu mudar alguns conceitos. Nesse ponto eu gostaria de... A questão é se dá para abranger esses conceitos modernizantes da educação, a ponto de tu não precisar de um local onde a educação é dada, para esse conjunto social que é muito pobre, em sua grande maioria. Né? Mas não é que se dá, é que precisa. Porque se a gente não fizer isso, a gente vai acabar... Tu estavas relatando e eu me lembrei de uma história... ele é carioca, né? Não é gaúcho, não vai se lembrar. Nota-se pelo sotaque. Mas a gente ficou conversando antes do programa e a gente, né, foi se conhecendo um pouco. Mas a gente falava aqui, eu sou de 68, né? Então quando eu era pequeno, torcedor do Inter, lá não muito fanático, mas tinha a Coreia. Né? Ouviu falar disso? Sim, claro. Por que chamava a Coreia o lugar o pior lugar do Beira-Rio lá? Porque era um lugar fedido, sujo. Porque a Coreia, naquela época, era assim. E a Coreia passou por uma revolução educacional. Perfeito. E hoje é uma potência mundial. E nos anos 60, a Coreia era um lugar fedido, um lugar feio, sujo, de gente... Né? A do Norte ainda é. Eu não conheço, né? E não vivo, eu só vejo a Coreia do Sul, né? E ela mudou. A educação é transformadora, mas ela precisa ser bem feita e a gente não está fazendo isso. E nós, em especial Rio Grande do Sul, que fomos sempre um celeiro de talentos para o Brasil, estamos perdendo isso porque a qualidade da nossa educação está definhando. Eu gostaria de retomar um ponto que o Carlos começou a falar a respeito da questão de não ser necessário mais os alunos ficarem tanto tempo, né, num local. Uhum. E isso me chamou a atenção para o período que eu morei na Suécia, durante o meu doutorado, justamente a autonomia que os alunos têm lá para aprender sozinhos. Sim. Então, o que acontece? Na verdade, o professor lá, ele é apenas um facilitador. Então, o exercício é o seguinte, eu não estou ensinando para a pessoa aprende a aprender. Isso. Por quê? Na verdade, esse é a característica que a pessoa tem que desenvolver de uma maneira mais forte na sua vida. Porque ele vai aprender durante a sua vida inteira. Mas aí eu vou ter que fazer uma pergunta. E eu vou fazer o papel de advogado do diabo. Eu que sou um liberal, vou fazer o papel de defensor das questões sociais aqui, para provocá-los, ok? Certo. Perfeito. O estudante sueco vive numa realidade muito diferente da realidade, por exemplo, Totalmente. de quem mora aqui no Lami, nas regiões pobres de Porto Alegre, com famílias desestruturadas, problemas, inclusive, de constituição alimentar. Quer dizer, ele tem o estudante sueco, ele vem de uma origem que possibilita ele, talvez, aprender de uma forma mais rápida, mais fácil, do que o estudante brasileiro, que muitas vezes chega na escola morrendo de fome, mal tem o que comer ali dentro. Excelente colocação sua. Não sei, é uma preocupação que eu tenho, e eu sou liberal, eu tenho essa preocupação. Claro, claro, mas foi excelente a sua colocação. Por quê? A gente acaba analisando assuntos assim, de uma maneira muito estratificada e separada. Na verdade, a gente deve pensar a educação num modelo de projeto de nação. E não apenas como, esse aqui é um aspecto educacional. Não. Tem que se pensar no modelo de projeto de nação. Nacional. E aí você, como eu estava dizendo, na questão da Suécia, você me questionou sobre a realidade diferente. A Suécia, por volta de 1890, mais ou menos, não tinha uma realidade muito boa, não. Era um país extremamente pobre, tanto que metade da população da Suécia emigrou e foi para os Estados Unidos. Então, a Suécia tinha por volta de 2 milhões de habitantes. Você imagina, 1 milhão foi para os Estados Unidos. E alguns vieram, um barquinho, até o brinco, né, veio perdido e parou aqui no Rio Grande do Sul. Existe uma colônia sueca aqui no Rio Grande do Sul. Bem, enfim, mas a questão é essa. Obviamente não dá para chegar e se implantar, como eu disse logo na minha primeira fala, não dá para pegar modelos, por exemplo, da Finlândia, da Suécia, da Coreia do Sul, etc., chegar aqui e implantar. Mas a gente tem que estudar essas soluções que foram... E adaptar. Exatamente, e tropicalizar essas soluções e se inspirando nos modelos que deram certo e criando os modelos que vão dar certo aqui. Né? Então, eu acho que a gente tem muita cabeça pensante aqui no Brasil que é capaz de fazer isso, certo?
E a questão é, efetivamente, a gente botar a mão na massa. A gente tem alguns mecanismos que são perversos. Posso te fazer uma pergunta antes claro. Os mecanismos perversos? Eu vou fazer a pergunta para ti, mas eu quero também que o Edson responda ela. O governo Bolsonaro veio com a ideia de militarização das escolas. Isso tem algum sentido efetivo? Porque me parece uma escola, vou utilizar com cuidado o termo, uma escola de elite, no sentido de que ela busca sempre os melhores. Dá para universalizar isso? É uma coisa realmente tangível? Vou responder outra coisa para ti, não vou responder isso. Eu faço a pergunta. Depois o Edson. Eu vou falar dos mecanismos perversos que eles vão te responder isso, mas a gente vai fazer um caminho mais comprido. Ok, vai lá. Então, assim, a gente tem, durante muito tempo, né, a gente teve o ensino superior, né, liderado pelas universidades públicas. Né? Então isso acaba sendo reservado para aquelas pessoas que tinham melhor desempenho acadêmico na escola, passavam nos seus vestibulares, né? E acabavam então ocupando e esse ciclo ficava fechado, né? Então não permitindo que outras pessoas que tinham menos acesso à educação entrassem. Hoje o ensino público já é uma minoria, né? As matrículas do ensino público são menores que as matrículas do ensino privado. Eu acho que, na minha avaliação, né, o nosso ex-governador Tarso Genro, enquanto ministro da Educação, fez uma coisa brilhante, que foi o ProUni, né, que na verdade é o cheque educação, né, implementado de uma maneira um pouquinho desviada, mas nesse conceito de cheque educação, porque a pessoa vai lá e escolhe, com a nota que ela tirou no Enem, a universidade privada que ela quer estudar. O voucher. Né, um voucher, né? Uhum. Então, eu acho que é um mecanismo bacana, assim, muito inteligente que foi criado. Talvez uma das poucas coisas na área da educação, na minha avaliação, que foram bem feitas. Curiosamente, isso que deu certo nunca foi expandido para o setor, ou nunca foi feito de uma maneira como política de Estado para o ensino fundamental e básico. Pois é, eu lamento muito que isso não tenha sido levado. Eu achei que seria, né, mas acabou não sendo. Seria a próxima etapa. Eu acho que deveria ser a próxima etapa. Bom, mas isso foi feito e eu acho que isso democratizou o acesso à universidade, né, permitiu que muita gente... Eu fui, né, empreendedor no ensino superior, a faculdade que eu fundei lá no início dos anos 2000, a gente começou junto com o ProUni, então eu tinha uma turma de alunos que tinham muitos alunos do ProUni, né, e eu pude ver a qualidade desses alunos, pessoas esforçadas, que queriam crescer na vida. Conheço muitos deles, acompanho eles profissionalmente e isso fez diferença na vida deles. Né? Mas a gente tem ainda esse mecanismo perverso de preparar as pessoas para passar no vestibular da universidade pública, que é de graça porque eu não consigo pagar a privada. Né? E aí tu coloca todo mundo numa corrida de quanto mais conhecimento eu acumulo para poder me passar numa prova, para poder ter acesso a uma segunda rodada. E com o fator adicional de que agora os mecanismos de acesso estão cada vez mais restritos por uma gama muito grande de pessoas, visto que foram implementadas políticas de cotas e outros critérios sociais e eu acho que isso renderia uns 3 programas de discussão, então vamos deixar esse negócio de lado. Eu estou só colocando o elemento no tem um aspecto que eu acho interessante, porque eu não acho o Enem ruim como conceito, porque eu acho que essa coisa de ter uma prova universal para todo mundo também é um elemento de democratização. Porque hoje, mas aí não vai de encontro ao problema da centralização do ensino? Não, veja bem, olha só, a Federal de Ciências da Saúde, que a gente teve aqui o debate no ano passado com a Lúcia Pelanda, né, lembra que a gente comentou aqui, né, não tem vestibular, só usa o SISU, né, 100% do acesso é pelo Enem. A Federal de Ciências da Saúde aqui de Porto Alegre é uma universidade que tem um percentual de alunos vindo de outros estados muito acima da média. Porque todo mundo entra pelo SISU. Então o cara está lá no Ceará, está lá em Manaus, está lá em Fortaleza, em Natal, o cara pode aplicar para a Federal de Ciências da Saúde e vir fazer o curso aqui. Eu, como contribuinte, acho isso fantástico, porque o meu recurso, meu imposto está sendo usado para o cara mais qualificado. Eu não concordo com a qualidade do teste. Eu acho que o teste só avalia a dimensão de conhecimento. E aí é o outro... É uma crítica diferente. É um mecanismo... É o mecanismo em si. O mecanismo é perverso porque ele valoriza o conhecimento.
E hoje a gente sabe, né, que a evolução na carreira, a capacidade da pessoa de gerar riqueza está muito mais associada à capacidade de saber lidar com as suas emoções e evoluir do que a pessoa gerir o conhecimento, porque o conhecimento mudou. A gente foi educado, não sei exatamente a tua idade, mas 33 anos. Anos 90 ali, né? A gente se criou num paradigma de conhecimento just in case. Vamos socar conhecimento na cabeça do cara, né? Porque a oportunidade, ele está passando aqui na linha de produção e a gente tem que socar conhecimento lá. E a gente vive numa realidade de conhecimento just in time. Eu tenho uma necessidade, eu vou lá na internet procurar aquele conhecimento, vou estudar, vou fazer um curso online lá, faço o curso. Cara, daqui a 6 meses eu entendo daquele assunto mais do que muita gente, porque eu estudei. Então eu não preciso ter conhecimento prévio. Eu posso adquirir conhecimento diante de uma necessidade. E o modelo educacional não está baseado nessa lógica, que é a lógica daqui para frente. O modelo educacional está baseado na lógica anterior, que é quanto mais conhecimento eu conseguir botar na cabeça desse cara, melhor. É que na verdade assim, o que você está dizendo é o seguinte... Eu gostaria que vocês de alguma maneira respondessem a minha pergunta sobre a militância. Eu vou respondê-la. Não fujam de mim. Sim, eu vou respondê-la logo em seguida. Só aproveitar esse gancho. Vamos lá. É que na verdade o que o Carlos está dizendo é o seguinte, ó, vamos botar o máximo de conteúdo, dentro da cabeça da pessoa, mas a pessoa não tem a capacidade de fazer conexões. Esse é o problema. Eu concordo contigo que esse é o ponto fraco. É um ponto fraco que a gente tem que tratar. Mas como é que a gente trata isso? Trazendo tecnologias novas, trazendo assuntos novos. Mudando a metodologia, que é a coisa da autonomia que tu disseste da Suécia, lá do Problem-Based Learning. Né? Exatamente. É perfeito. Exatamente isso. Agora eu vou conectar isso com a pergunta que ele nos fez com relação às escolas cívico-militares. Eu acho que disciplina não faz mal a ninguém. Tá? Então, assim, ó, eu acho que na verdade está faltando muita questão da disciplina nos estudantes que nós temos hoje em dia. Então, concordo. Eu acredito que, obviamente, talvez a implantação massiva da escola cívico-militar não seja nem viável, certo? Por um lado. Mas eu adoro disciplina, mas eu discordo que todo mundo seja obrigado a se submetê-la, porque é uma opção da pessoa, né? Eu acho que a pessoa tem o direito de ser indisciplinada. É a vida da pessoa, cara. O que eu vou fazer? Se o cara quer morar na calçada, o problema é dele. Uma opção. Mas uma vez que entre no sistema educacional, o mínimo que se exige, do meu ponto de vista, é que naquele ambiente se tenha disciplina, se respeite o professor e se respeite o colega. Mas acho que aí a gente entra numa questão assim de... a tua primeira questão, que é a questão da centralização. Né? A gente precisa da liberdade para as comunidades escolherem o modelo educacional e eu ter diversidade. Eu sou a favor de uma proposta polêmica. Eu sou a favor do fim do MEC. Eu defendo o fim da burocratização central da educação. Eu acho que a gente tem que diminuir a burocracia, a gente tem que dar autonomia. Eu acho que assim, a gente pode continuar, não, a gente precisa continuar tendo a escola pública, ou seja, financiada pelo Estado, mas ela não precisa ser operada pelo Estado, que são duas coisas muito diferentes. Né? Eu posso ter uma escola comunitária ou uma escola privada, que o cara pega o voucher e vai na escola que ele quer. Ele não tem que ser obrigado a estudar no raio daquela escola ali que ele não concorda porque tem uma pessoa que passou num concurso e é um incompetente. Né? Ele não precisa estar fadado a isso. A pessoa tem que ter a liberdade de escolher. E é essa liberdade de escolher que faz as coisas melhorarem, porque é o cliente que, no final das contas, diz o que é bom e o que é ruim. Se a escola começa a ficar, não é boa, as pessoas vão querer estudar num outro lugar. E aquele negócio tem que se transformar. Assim é a vida. Né? Se tu não trata bem as pessoas não te convidam para almoçar no domingo. Né? E aí tu vai ter que fazer o teu almoço de domingo. É simples. Né? Então, a gente tem um modelo muito centralizado. E o MEC tem essa coisa de, bom, eu digo como é que é e eu ainda vou lá e faço. Né? Então, eu crio a regra e eu executo, e eu me controlo. Eu acho que é coisa demais para um... Nesse ponto, eu acho que a gente terminar totalmente com o MEC, eu acho que não seria o caso. Eu acho que assim, ó, a ideia seria... O MEC seria um definidor de diretrizes, linhas mestras. Já não é? Certo? Deveria ser. Deveria ser. Mas ele faz muito mais do que isso. Ele desce num nível muito mais fino, granularidade muito mais fina que isso.
E talvez ele deveria ficar num, digamos assim, num plano um pouco mais abstrato, apenas nas diretrizes, etc. E a implementação regional, aí sim respeitaria as diferenças regionais, como o Carlos mencionou anteriormente. Entretanto, agora eu vou aproveitar e puxar um gancho de uma coisa que eu não consegui terminar anteriormente. Desculpa. Em relação à autonomia. Não, tranquilo. Mas em relação à autonomia que eu estava mencionando dos alunos na Suécia e que você me questionou, mas aqui no Brasil o aluno ali daquela periferia não tem a mesma realidade. Não tem, é fato. Entretanto, deve-se construir as características socioeconômicas para que esse aluno tenha condição de desenvolver essa autonomia. Por isso que eu estava dizendo que a educação não pode ser discutida de maneira estanque. Ela tem que ser discutida num contexto de projeto de país. Correto? Perfeito. Então, nesse sentido, você vai conseguir dar as condições para que o aluno desenvolva essa autonomia. E aí sim você vai ter o professor trabalhando como um facilitador do aprendizado. Isso é válido independente do grau de renda que a família tem. As pessoas precisam ter autonomia. E a chance, quanto mais autonomia a gente desenvolver nas pessoas, mais chance elas vão ter de crescer. Com certeza. Vida, né? E aí, nesse ponto, a gente chega numa mudança de paradigma, né? De sair da política do coitadinho, né? Da pedagogia do oprimido e vai para a pedagogia do empreendedor. Ou pedagogia do profissional. Exatamente, que você vai efetivamente munir aquele indivíduo com capacidade dele se desenvolver e construir a sociedade, né? Dar retorno para a sociedade e não ficar dependente da sociedade de uma maneira paternalista. Eu sou coitadinho, eu sou vítima, então eu tenho que receber tudo aqui na minha mão. Não. Acho Muito que é bem. por aí. Vamos ler aqui os comentários. Tem duas pedradas aqui que eu vou ler sobre os comentários que vocês fizeram. O primeiro é o seguinte: a essência do aprendizado é a relação entre mestre e aluno. Essa relação virtual empobrece as relações sociais. Cada vez mais torna os jovens individualistas, solitários e problemáticos. Quer responder, Carlos? Tu que defendeste o modelo de individualização da educação. É que a gente não está dizendo Comentário do Rogério da Silva. Eu não estou dizendo que a gente vai acabar com a escola, mas aqui a gente tem uma questão de retorno sobre investimento. Né? Por que eu vou gastar 100 para fazer uma coisa que eu posso fazer com 10? Não tem sentido. Né? É muito mais barato tu fazer um ensino digital do que tu fazer um ensino presencial. Tu não tem o deslocamento da pessoa. A educação de adultos está migrando para o digital numa velocidade que vocês não fazem ideia. É difícil falar disso para quem vive no Vale do Parnaíba. Mas isso é um percentual desse tamanho da população. Tu acha que é tão pouco assim, Carlos? O número de pessoas pobres, miseráveis que existem no Brasil? Não, mas é que tu pegou um lugar. Áreas distantes. Tu pegou um lugar. Tá, mas 80% da população está nos grandes centros. Mas eu acho que o Carlos também estava defendendo isso não como um modelo massivo para todos. Mas mesmo nos grandes centros do Brasil existem áreas cujo nível social é péssimo. Mas, olha só, a gente tem... Qual é a população brasileira? 200 milhões de habitantes por cima. Quantos chips de telefonia celular tem no Brasil? Não sei. É mais do que a população. 300 milhões. Muito mais que a população. Então, assim, não dá para dizer que todo mundo tem um, porque tem gente que não tem e tem gente que tem 2, tem gente que tem 3. Tá? E tem... Eu gostaria de saber como é que vivem esses que tem 3 ou 4. Deve ser difícil. Mas, vamos pensar assim, ó. As pessoas que estão em idade econômica ativa, né, que precisam se educar, têm acesso à internet hoje, a maior parte delas. E a gente não pode pensar numa política, porque tem uma pessoa que mora lá no Cafundó do Judas e não tem acesso, então não posso montar uma política para 99% da população por causa de 1%. Não, eu vou criar uma solução para aquele cara lá. Mas eu vou resolver o problema dos outros da maneira mais inteligente. Qual é a maneira mais inteligente? Eu preciso usar o meio digital. Porque... se nós três decidirmos aqui, olha, amanhã
nós vamos jogar golfe. Tu sabe jogar golfe? Não. Tu sabe jogar golfe? Muito, muito mal. Eu não sei jogar golfe. Se a gente precisar aprender golfe, o nosso background diferente vai nos requisitar aprendizados diferentes. E se a gente fizer a mesma aula, talvez não seja suficiente. A gente precisa de um aprendizado personalizado, mesmo que os objetivos sejam os mesmos. E se a gente quiser coisas diferentes, mais ainda, para que nós vamos sentar junto na mesma sala de aula? Eu até posso participar de um projeto conjunto, mas eu não vou submeter as pessoas a essa linha de produção que a gente tem, que não faz sentido. E o digital hoje permite te entregar o conhecimento para ti, para mim e para ele, numa quantidade e intensidade diferentes, mesmo que seja o mesmo conhecimento. Tu pode preferir mais vídeo, eu posso preferir só áudio, ele talvez prefira ler. Né? E eu com o digital tenho essa flexibilidade, coisa que com o professor lá na frente eu tenho dificuldades. Então, a gente precisa enxergar que o mundo mudou e que o acesso à tecnologia que a gente tem vai mudar. A escrita, essa de pegar no papel com uma caneta e escrever, que a gente inventou lá na Idade da Pedra, porque a gente tinha um negócio que a gente riscava nas paredes, né? É uma coisa que tende a desaparecer. Porque hoje a possibilidade de tu gravar e registrar as coisas com o vídeo, com a câmera, está se tornando tão acessível e tão banal que quantas coisas a gente não escreve mais, a gente grava e a gente filma. A gente não está se dando conta disso. Quando eu vou escrever à mão, eu me esqueço qual é o desenho da letra. Pois é. Confesso. Mas é verdade. Uma vez me perguntaram, Guilherme, tu é destro ou tu é canhoto? Eu falei assim, eu sou ambidestro, porque eu digito no teclado. Vamos para o intervalo? Voltamos na sequência com mais aqui no Cruzando as Conversas. Tem mais mensagens do nosso público, não deixe de mandar a sua através do live stream no Facebook, que já está no ar. A sua participação, ressalto, sempre é muito importante aqui para o nosso programa. Estamos discutindo educação. Já voltamos. De volta aqui no Cruzando as Conversas. Estamos falando sobre educação hoje. Não deixe de mandar a sua mensagem e de se inscrever nos nossos canais. @RDCTV Digital, no Twitter, no Facebook, no YouTube e no Instagram. E também você pode nos assistir pelos canais 24 e 524 da Claro Net TV, de segunda a sexta-feira, sempre a partir das 22h15, logo após o Dois Toques. O nosso programa é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, defendendo quem protege você. E Galeazzi Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. Eu acabei não lendo na abertura do programa, mas eu quero apenas trazer aqui as informações sobre o desempenho do Brasil no PISA 2018. A última edição que ocorreu, com 600 mil estudantes de 15 anos de 80 países diferentes, com foco em leitura e outras áreas de conhecimento. O relatório foi divulgado não faz muito tempo. O Brasil, que participou desde a primeira avaliação em 2000, no ano passado, por meio da coordenação do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, foram cerca de 13 mil estudantes. Os resultados foram os seguintes: 68,1% dos estudantes brasileiros estão no pior nível de proficiência em matemática e não possuem nível básico. Assim, o Brasil caiu de 65º colocado no ranking para 70º nessa disciplina. Em ciências, nenhum aluno conseguiu chegar ao topo da proficiência na área e 55% não atingiram o nível básico. Sobre leitura e compreensão de texto, o país também não avançou. Cerca de 50% dos brasileiros que participaram não atingiram o mínimo de proficiência que todos os jovens devem adquirir até ao final do ensino médio. O PISA revelou que os estudantes brasileiros estão 2 anos e meio abaixo dos países da OCDE em resolução ao nível de escolarização de proficiência em leitura. Então está aí alguns números do PISA 2018. É um desastre. Terrível, porque a formação da mão de obra humana, isso é estratégico para um país, né? Não é petróleo, não é gás natural, é mentes pensantes. A falência completa na geração de
de formação de quadros, né? De pessoas que tenham capacidade de colocar ideias, de desenvolver produtos, serviços, enfim. Tudo isso que serve para fazer a economia rodar. Isso vem bem de encontro àquilo que eu falei bem no início do programa, em relação ao foco que a gente tem que ter no ensino básico. E justamente essa questão, como fazer, né? Porque as pessoas falam, não, o problema é ensino básico, mas o que deve ser feito? Né? Então, uma coisa que a gente estava comentando aqui na hora do intervalo, que é a questão de fazer conexões. Então, hoje, como você estava comentando, né, com a sua filha, a questão de, eu não aprendi isso em física, né? Uhum. Mas a questão é que a gente deve ver o conhecimento conectado. Não separado. Não separado, exatamente. Então, aí eu retorno para o exemplo dos países escandinavos, onde lá você tem, numa sala, os alunos reunidos e não apenas um professor de uma disciplina. Então, por exemplo, eles vão estudar um contexto histórico, mas aí tem um professor de história, aí tem um professor de geografia, que vai abordar questões relativas à geografia, um professor, enfim, de uma outra disciplina, por exemplo, línguas, que vai abordar os aspectos relacionados à evolução da linguagem, de determinado período, etc. E essas conexões que vão se fazendo em relação aos diferentes conhecimentos das diferentes áreas é que efetivamente vão instigar aquele aluno a curiosidade e efetivamente a internalizar aqueles diferentes conhecimentos e conectá-los, o mais importante. Bem, e aí, aproveitando esse gancho, o que eu acho deve ser feito aqui no ensino básico, né, o fundamental? A gente deve focar muito fortemente no ensino de matemática e linguagens, interpretação de texto. Porque o que acontece? A gente provê a alfabetização, né, por um lado, porém a gente tem o quê? Um analfabeto funcional. A pessoa decodifica as letras, decodifica os símbolos, mas ela não consegue interpretar o que está escrito. Né? Então, isso aí é um problema seríssimo. Ela lê o que está escrito no papel, aí tu pergunta, o que está escrito no papel? Ela não sabe te dizer. Não sabe, exatamente. Não sabe. Não sabe. Não sabe o significado daquilo, o sentido daquilo. Exatamente. A semântica daquele texto é completamente desconhecida para essa pessoa. Então, é nesse ponto que a gente deve efetivamente investir fortemente e parar com discussões, digamos assim, que não vêm efetivamente a contribuir para o crescimento das pessoas nessas duas áreas que são básicas para todo o resto. Né? Deixa eu ler aqui os outros comentários, antes de passar para o Carlos. Comentário provocativo do Odair. Olha só o que ele escreveu. Esses professores não devem ter lido a nova BNCC. Se soubessem que ela existe e quem a criou, saberiam que foi um governo de direita, que não sabia nada das diferenças sociais do país. Obrigaram os professores a criar um ornitorrinco e, a partir disso, tentar ensinar crianças de realidades diferentes no mesmo modo. Esse tipo de ação educativa foi muito combatida pelos professores da educação básica. Tem algo a comentar sobre isso? Mas é justamente o que o Carlos estava comentando, que tentar endereçar as necessidades individuais de cada pessoa, né? Porque, obviamente, o mesmo sapato não serve para todo mundo, né? Mas como eu também estava tentando puxar o assunto, né? Que eu vejo que deve-se haver, na verdade, uma mescla, né? Onde você tem a reunião daqueles alunos num mesmo espaço e o professor sendo um facilitador, né, da aquisição de conhecimento. Entretanto, deve-se haver uma autonomia do aluno para que ele busque, ele construa o conhecimento por si só. É o aprender a aprender. Mas isso daí não é uma coisa meio Paulo Freireana, de que o conhecimento está no ar e a gente o captura? Definitivamente não. Definitivamente não. Eu queria, de novo, como eu disse no início do programa, olhar para frente. Né? Então, eu agradeço o Odair pela pergunta, né? Mas para mim a pergunta do Odair me faz olhar para trás. Eu não quero olhar para trás, eu quero olhar para frente. Né? E tem uma frase que eu gosto muito, que é do Jeff Bezos. O Jeff Bezos é o fundador da Amazon, um cara que tem 55, 56 anos, né? Hoje é um dos caras, o primeiro ou o segundo mais rico do mundo, depende do como é que está a cotação das ações da Amazon na bolsa. Depende do dia. Depende do dia, ele está ali em primeiro ou em segundo lugar.
é um cara que a gente precisa respeitar, né? É o cara que fez. Começou do zero, né? Era um pelado, né? E hoje é o cara mais rico do mundo, né? E ele fez isso em 30 anos, talvez, né? Alguma coisa assim, 25 anos. Então, vamos prestar atenção no que esse cara está dizendo. Ele tem tem muitas frases dele por aí, mas tem uma frase em especial que eu gosto muito, que ele diz assim, sua margem é minha oportunidade. E para mim, essa frase simboliza muito o que é o nosso futuro daqui para frente com a digitalização de toda a economia. O que isso tem a ver com educação? Gente, nós estamos discutindo aqui esse negócio de base curricular nacional, se a escola é pública ou privada, nós estamos discutindo coisas do passado, nós vamos olhar para frente. Gente, olha, o mundo daqui para frente é muito diferente de tudo que a gente viu até hoje. Esquece isso tudo, é tudo diferente. Essa tal de CNBC, BNCC... e bota no lixo essas coisas, olha para frente. O mundo daqui para frente vai ser digital para ser, né? Assim, ó, digital, muito digital. Né? Como é que tu prepara as pessoas para esse mundo digital? Como é que tu usa o digital para tu oferecer conhecimento para as pessoas, para tu ajudar as pessoas a crescer e desenvolver? É isso que a gente tem que pensar, isso que é olhar para frente, isso que é o futuro da educação. É óbvio que tem que ser baseado nos problemas, como a gente está falando, porque as pessoas a gente não sabe o que a gente vai precisar daqui a 5 anos. Porque a gente não sabe o que vai acontecer. A exponencial de desenvolvimento... A previsibilidade do desenvolvimento humano se transformou numa margem muito curta. Exatamente. Antigamente tinha uma margem alongada e por muito tempo as mesmas coisas aconteciam. Mas olha agora aqui, é de uma revolução por ano. Há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, eu dizia assim, olha, um aluno, e não foi eu que inventei, mas eu papagaiava isso, né? Um aluno que entra num curso de engenharia, quando se formar, 80% do que ele aprendeu já pereceu. Há 15 anos atrás. O que tu acha que acontece hoje? Né? As linguagens que tu aprendeu lá na faculdade, o que tu usa hoje? Nada. Mas tu aprendeu o raciocínio, a maneira de pensar, de buscar, de aprender, tu acumulou bagagem, tu vai usar... Tu vai usar a essência daquilo, não tudo aquilo. E é isso que a gente precisa discutir, a gente precisa olhar para o futuro. E eu acho que o governo hoje está discutindo as coisas erradas. Estão numa agenda política. Não, estão numa agenda política de direita e esquerda, e nós estamos perdendo tempo, a gente precisa olhar para frente. O que a gente precisa fazer para salvar esse país? O que a gente precisa fazer para salvar esse Estado? Porque nós estamos no fim da linha do Brasil. Está tudo lá para cima, nós estamos no fim da linha. Se a gente não tiver uma educação de qualidade aqui, a gente não fizer alguma coisa radical, os nossos netos não vão ter riqueza para viver aqui. Vão ter que fugir daqui, porque não vai ter a agricultura que a gente vai ter aqui não vai ser suficiente para sustentar as pessoas que moram aqui. A riqueza gerada aqui. Comentário da Clarice. A Clarice Wolff. Ela diz o seguinte: para quem aprende a escrever, o ato da escrita é importante como consolidação dos grafemas, de sua diferenciação e sequência na palavra. Após estar alfabetizada, essas imagens mentais já estão formadas e fica facilitada a digitação. Antes nós falamos sobre digitação. Falamos sobre isso. E no intervalo conversamos um pouco sobre isso. Obrigado pelo esclarecimento. É bom quando a gente tem uma audiência culta, qualificada, né, e capaz de enriquecer a nossa discussão. Eu vou ter que voltar a escrever a mão para recuperar um pouco. Eu acho que esse é um grande dilema, né? Porque a tecnologia está estimulando que a gente use outros meios para fazer o registro e a transmissão do conhecimento, né? Mas o ser humano foi desenvolvido, né, cresceu, evoluiu nessa lógica, né, porque a escrita é uma coisa que, o simbolismo das escritas foi há muito tempo, né, então a gente precisa, não se sabe ainda, né, exatamente o impacto dessas coisas, mas a gente vai ter que lidar com essas situações. Né. Eu tenho uma pergunta para fazer em relação ao orçamento do MEC. Dinheiro para a educação significa resultado necessariamente? Porque o MEC hoje tem o maior orçamento da Esplanada, mas talvez proporcionalmente os indicadores mais pífios em termos de resultado. Exatamente, a gente volta... Mas dinheiro sendo jogado no lixo. Aquela questão que a gente estava comentando, né? Que perde-se muito tempo com o discurso e acaba não... O interessante é que o discurso que se faz sempre... Pegando resultado. É o seguinte, o discurso... Não, nós precisamos de mais investimento na educação, mais dinheiro na educação. Aí bota mais dinheiro, os resultados são piores. Tem que se utilizar o recurso que tem de maneira eficiente. O que a gente precisa fazer é o que o Tarcísio faz no Ministério da Infraestrutura. Esses dias, Edson, eles pegaram e botaram fogo num monte de livro que tinha ficado acumulado no galpão, lá não sei aonde. Era livro de escola que não tinha sido distribuído, alguma coisa, e já estava defasado o livro.
tiveram que fazer outras coisas com o livro, botar fogo, transformar em outra coisa. Papel higiênico. Papel higiênico, não sei, mas fizeram isso com os livros. E custou muito dinheiro aqueles livros, dinheiro que podia ter sido investido de uma outra forma. Sim, isso é um absurdo, mas isso é falta de gestão. Né? Bem, aí existem, na verdade, algumas questões. Né? Por um lado, efetivamente, essa parte da gestão ela está complicada por infinitos motivos. Entra naquilo que a gente falou de ser um órgão que, né, cria a legislação, aplica, opera, enfim, e vai lá e entrega o livro na ponta. Exatamente. Lá, e cuida da merendeira lá, né? Então, tem isso é definitivamente é uma das causas, mas eu acho que também existe uma sabotagem interna também, porque houve um aparelhamento do MEC durante esses anos de desgoverno da esquerda e, obviamente, que eles não jogam a favor, né? Então, o que eles puderem fazer contra, acabam fazendo. Então, eu acho que existe aí uma combinação de fatores que joga contra. Sim, os mecanismos perversos, né, que eu mencionei antes. Eu acho que a gente tem um modelo, né, a gente pode dizer, olha, o ensino fundamental é uma obrigação do município, o ensino médio é uma obrigação do Estado, o ensino superior é uma obrigação federal, né, mas vem recursos lá do MEC e aí eles são transferidos, mas tem uma série de regras, né, que impedem que a gente tenha liberdade na ponta para escolher, para fazer melhor. Né? Então, eu acho que a gente precisa fugir desse modelo centralizado, né? Precisa dar mais poder para as comunidades decidirem, que está associado ao conceito de autonomia, né? A autonomia do cidadão para aprender e cuidar da sua vida e a autonomia do cidadão para escolher a educação do seu filho, que hoje não tem. Né? E que precisa ser construído, não se faz num estalar de dedos, mas precisa começar. Né? Leva tempo. É aquilo que eu estava comentando. Não tem como a gente pegar o modelo da Suécia e implantar aqui no Brasil. Sim, claro. Mas as ideias, os princípios, esses sim a gente pode pegar e tropicalizá-los, digamos assim, né? E tentar, digamos assim, construir uma solução aqui para o Brasil. Muito bem, vamos para o último bloco do programa. Queria mandar aqui o abraço e o agradecimento pelas mensagens de Yolanda Ana, Letícia Benetti, Maura Pelim Bruschi e também Rogério Silva. Depois do intervalo, retornamos. Voltamos. Último bloco do Cruzando as Conversas de hoje, estamos falando de educação. Cruzando as Conversas tem oferecimento da Galeazzi Sul. Há 40 anos, a evolução dos metais. Além da Galeazzi, também temos o apoio da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, defendendo quem protege você. Aqui no programa hoje temos Edson Pinhaton de Freitas, professor PhD em Engenharia da Computação, integrante do movimento Pró-Livres. E também o Carlos Klein, que é empreendedor e sócio da Venture Aceleradora. Olha só o comentário do Eduardo Costa, entrou mais ou menos do assunto que fechamos no último bloco. Mas ele vai na contramão. Ele diz, não adianta falarmos em educação primeiro sem falar de investimento. Salários dignos para professores. O Rio Grande do Sul é uma vergonha, além de projetos sem interlocução com os educadores. Lições do Rio Grande, do governo Ieda, além de escolas sucateadas. O Brasil nunca teve um projeto real para a educação. Mas depende. Acho que depende, né, Eduardo? Por exemplo, aqui em Porto Alegre, os professores são... A rede municipal remunera muito bem os professores. Os indicadores educacionais de Porto Alegre são parcos. Como é que se explica isso? Fica a pergunta, né? Muito bem, vamos para o último bloco falar um pouco sobre o ensino superior. Perfeito. Que eu acho que é importante. Um dos projetos interessantes do governo federal, que foi desenvolvido inclusive pelo Weintraub, foi o Futurice, para arrecadar fundos privados para as universidades. Até agora não andou o projeto. O Weintraub fica na sua retórica ideológica, que nós já falamos, e um projeto interessante como esse ainda não foi tocado. Talvez, inclusive, pela interlocução com os reitores de universidade, que ele declarou guerra aberta. Como é que tu vê a universidade como um vetor de desenvolvimento e esse caminho proposto pelo Futurice é uma alternativa? Definitivamente, eu acho que o Futurice é um projeto muito interessante, que efetivamente precisaria ser implementado. Ele traz mecanismos de atração de recursos para a universidade extremamente benéficos, né?
Então, o que é o que está faltando, né? Ele não propõe substituir recursos públicos por recursos privados. Ele propõe trazer agregar, exatamente. Porque existe uma falácia propalada pela esquerda que é, vamos privatizar o ensino público superior. Não nada disso. Vão comercializar o ensino. Exatamente. Até alguns... Os barões da educação vão se adonar. E falam, até tem alguns que falam fature-se, né? Uma besteirada assim, sem tamanho. Na verdade, o Futuro ele propõe atrair mais recursos, né, para a universidade através de parcerias com a indústria, enfim, com a sociedade de uma forma geral. Eu acho extremamente benéfico para as universidades públicas. Entretanto, é o que você falou, infelizmente a coisa não está andando, né? Então, aí voltamos àquela questão que fica apenas na guerra retórica e acaba não implementando. E esse é um projeto extremamente interessante que acaba não ficando ali parado. Eu gosto, quando a gente entra nessa discussão aí de relação do público com o privado, né, da universidade tem que prestar serviço para a empresa, tem que se conectar, eu gosto de trazer, eu fiz aquela analogia do padre, né, depois fiz a analogia da sala de aula e tudo mais. E tem uma outra que eu gosto, que é assim, quando eu vou explicar política para as crianças, eu digo assim, o governo é como um condomínio que tem um síndico e um zelador, né? O zelador não pode ser mais importante do que os moradores do prédio. Ele está ali para prestar serviço para os moradores do prédio. Não são os moradores do prédio que têm que prestar serviço para o zelador. E a gente está vivendo num mundo em que nós trabalhamos para o síndico e para o zelador, está errado. Entendeu? O princípio da coisa está errado. Essa lógica tem que mudar. A lógica tem que mudar completamente, né? E é óbvio, né, que a gente tem que prestar serviço, a universidade tem que gerar conhecimento que possa ser aplicado e possa virar riqueza. Porque é essa riqueza que vai gerar impostos e que vai retroalimentar o sistema. Exato. Porque o dinheiro vem da onde? Não cai do céu, não é maná, né? Da Bíblia. E a capacidade de investimento público é cada vez mais reduzida e tu tem que buscar o fomento através de outras fontes. Exatamente. E há preconceito, sim, no ensino superior com o dinheiro privado. Demais. Há uma demonização da ideia de mercado. Mas aqui, dentro da quando a gente fala que as coisas precisam ser mudadas radicalmente... Uma mentalidade tacanha, infelizmente. Totalmente. A outra coisa que é muito importante de pensar é o seguinte... Por que existe esse pensamento reinante de que o público é melhor? Porque, gente, vamos acordar só um pouquinho. De onde é que vem o dinheiro? O dinheiro vem das empresas. Qual é o problema? As pessoas estão em lados opostos da mesa. Vamos botar as pessoas do mesmo lado da mesa. A aposentadoria de todo mundo agora é um investimento individual que tu faz. O empregador pode colaborar ou não, depende da política. E onde é que tu vai botar esse dinheiro para ele render? Nas ações das empresas, porque é o que gera a riqueza. Claro. Né? Vamos botar nas ações das empresas. Aí as pessoas vão parar de ter essas ideias malucas de inventar imposto para tirar dinheiro das empresas, de inventar regras que, né, cerceiam algumas atividades econômicas que a gente precisa e que são úteis. Né? Isso vem de encontro a uma ideia que eu gostaria de trazer. Tem um argumento que é costumeiro se utilizar, porque hoje as universidades públicas elas são responsáveis por mais pesquisas do que universidades privadas, mas tem um fato. Mas é por causa do histórico, né? Isso, quer dizer, o conjunto de universidades privadas é mais recente que as universidades públicas. Quando é que as universidades privadas começaram a fazer pesquisa? Agora, no início dos anos 2000, fazem 20 anos. Não tem tradição ainda. Exatamente. Mas não duvido que no médio prazo ela supere as universidades públicas. É a tendência. Eu tenho uma ideia um pouco discordante disso, mas em relação, vou pegar o gancho ali do que o Carlos estava comentando, desse descolamento da realidade das universidades com a sociedade de uma forma geral. E, na verdade, o que a gente deveria ter, né? A universidade gerando conhecimento para resolver os problemas da sociedade. E, obviamente... Os problemas factuais. Exatamente. Objetivos. Exatamente. Aí não. Ficam criando problema para resolver, que não... Aí o cachorro... Tá cheio de problema e vamos resolver os que tem, exatamente. Né? Então, mas isso passa Mas é que isso dá trabalho, né? Porque tu tem que conversar com as pessoas, tem que perguntar,
tem que aceitar crítica. Exatamente. Vocês acham que as universidades estão muito fechadas no seu próprio mundinho? Não, eu diria assim, já estiveram mais, isso está mudando, mas a gente precisa evoluir muito. Muito, exatamente. Mas eu acho assim... Porque o sistema precisa ser retroalimentado positivamente, e ele não está sendo retroalimentado. Tem muito dinheiro sendo colocado na universidade que não retorna, é aquilo que eu falei de retorno sobre o investimento. A vida é assim. Mas é por esse descolamento da realidade. Isso. Eu acho que a partir do momento que efetivamente existe uma agenda de vamos resolver problemas da sociedade, certo? Aí sim, efetivamente, a universidade ela vai contribuir para a geração de riqueza. Ela vai ser efetivamente o que ela deve ser, né? Um vetor de desenvolvimento nacional. Até, inclusive, nós do ProLivres, a gente organizou um evento no final do ano passado, onde nós justamente discutimos essa questão, a universidade como vetor de desenvolvimento nacional. E eu aproveitei o ensejo do tema para adaptá-lo para o programa. Botei a palavra vetores ali. Pode ir adiante. Vai. Excelente. Bem, enfim, então eu acredito que se a gente efetivamente conseguir fazer essas ideias convergirem e trazer a sociedade para dentro da universidade e fazer com que a universidade efetivamente se preocupe com esses problemas da sociedade e gere conhecimento útil para a resolução desses problemas, nossa sociedade, o Brasil vai deslanchar, vai decolar. E antes que algum ouvinte, um telespectador fale, né, diz, mas e a pesquisa básica? Obviamente que a gente precisa reservar recursos para a pesquisa básica, obviamente, óbvio. Mas a gente não pode fazer 90% de pesquisa básica e 10% de pesquisa aplicada. É ao contrário, né? A parte de pesquisa básica tem que ser um pouco menor, a gente precisa aumentar a pesquisa aplicada agora. Porque é uma questão de sobrevivência. E também tem a questão fundamental de que é a sociedade que gera, né, a diretriz das pesquisas, as necessidades que espontaneamente surgem, não um planejamento central. Isto, exatamente. Que a gente volta à primeira questão, tu falou assim, a educação é muito centralizada, se tudo é muito centralizado, né? É o síndico que manda no prédio, é o zelador que manda no prédio, não, hello, só um pouquinho, cada um tem o direito de ter a sua vida, né? A gente resolveu montar aquela estrutura ali para poder ter limpeza, ter segurança, né? O resto deixa que eu faço, não te mete na minha vida, né? Só que está tudo ao contrário, eu fico esperando, o que o síndico acha que eu devo fazer? Não, para isso só um pouquinho, eu que tenho que dizer a hora do silêncio, eu que tenho que dizer se pode entrar ou não pode, se pode movimentar lixo, não tem que o cara dizer o que eu tenho que fazer, né? E a gente, então, mas isto é um cidadão que não foi educado para ter autonomia. Autonomia. Retornamos à questão da autonomia. Retornamos à questão da autonomia. E com isso nós vamos ter que fechar o programa porque o nosso tempo estourou. Eu gostaria de agradecer, Edson, a sua vinda aqui ao programa pela primeira vez. Espero que volte. Eu que agradeço o convite. Retornarei com muito boa vontade. Da próxima vez, volte para a gente conversar mais sobre o ProLivres. Com certeza. Carlos, obrigado por ter vindo também. Prazer, obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com vocês. Trazer. Com certeza. Mandar um abraço também para a professora Cláudia Thompson, que nos prestigia com a sua audiência. Mandou um comentário aqui que não vai dar tempo de ler, Cláudia. Mas eu espero que você venha aqui no programa. Uma hora dessas a nossa agenda fecha. Tá bem? Boa noite a todos e até amanhã. Cruzando as conversas. Oferecimento Galeazzi Sul. Há 40 anos, a evolução dos metais. Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros. Defendendo quem protege você.